Por que temos depressão? Exatamente, perfeita a sua pergunta. O ritmo alfa, por exemplo, ele tem que estar, Acima ele de tem 10. que nascer, ele tem que ter uma velocidade acima de 10 Hz, uma velocidade média de 10 Hz. Tá? Ele vai de 8 a 12, isso é preconizado mundialmente. A neurociência dos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, entende isso. Que essa faixa de frequência, ela é um ritmo alfa. Tá? Ela precisa nascer nessa região daqui de trás, chamamos região occipital, mas aqui na nuca, né, para que todo mundo possa entender. E não é interessante, por exemplo, que o alfa ele tem uma presença predominante sobre as outras atividades elétricas aqui no meio da cabeça e muito menos na região pré-frontal. O alfa é uma força, é um tratorzão muito forte, porém ele é lento. Ele starta tudo no cérebro, é o motor que liga e dá início a tudo, perfeito. Só que se ele chegar aqui no pré-frontal, que é um lugar de altas velocidades, é um trator em Interlagos num dia de Fórmula 1, meu amigo. Ele vai atrapalhar tudo e não há o que faça para um carro daquele passar. Inclusive, a presença de alfa no pré-frontal determina o déficit de atenção no hiperativo. Olha como é interessante. E a depressão é uma lentificação que a gente chama de dorso lateral esquerda, é uma lentificação na região temporal aqui do lado esquerdo, que determina que aquela região do cérebro ela está com neurônios adormecidos, de certo modo. Então, se você encontra aquela lentificação, você está encontrando um marcador biológico da depressão. Então, é um comportamento onde o cérebro está dizendo, eu de fato, aqui de fato, ou está instalado uma depressão ou tem uma janela que a pessoa é propensa a desenvolver. É como se cada parte do cérebro... Eu me lembro que eu assisti um filme do Hannibal Lecter, né, que é o Hannibal, que ele no final... Tô contando, 2001 esse filme, já era pra ser assistido. 89, sei lá. Ele faz o cara comer o cérebro dele e ele faz uma brincadeira do tipo assim, aqui é a parte que você, sei lá, enxerga, aqui não sei o que, não sei o que lá. Como se o cérebro fosse baseado em áreas... Que tem suas funções. Isso que eu queria saber. Como é que você falou lóbulo, não sei o quê. Como é que funciona assim? Tem uma área... Aqui é a área que eu enxergo, aqui é a área que eu não sei o quê. Se eu tomar uma pancada aqui, eu não vou andar. Se eu tomar uma pancada aqui... Como é que funciona isso daí? Perfeito. De fato, o sujeito que descobriu isso, ele chama-se Brodmann. Então, em homenagem a ele, a gente chama essas áreas de áreas de Brodmann. Essas áreas, elas têm funções específicas. E outra coisa bem importante é que quando a gente tem uma função cerebral e de predomínio, por exemplo, de um lado do corpo, ela está sendo comandada pelo lado oposto. A gente chama essa lógica de espelho. Então, quando nós tomamos uma pancada aqui, que é a região sensório-motora responsável pelos movimentos, paralisa esse lado. Então, se tomamos uma pancada aqui, paralisa esse lado. A doença mais comum nesse processo é o derrame, que é o acidente vascular cerebral. Quando estoura a veia e, de fato, há um derramamento de sangue. E ele pode ser hemorrágico, é quando entope a veia e ele só impede a oxigenação. Esse é mais fácil de reabilitar. Mas quando estoura a veia e há um derramamento de sangue, que é o famoso derrame, aquela área tende a ter uma lesão um pouco maior. Então, se você tem um derrame, geralmente aqui, você vai paralisar essa área. Quanto mais extenso for a irrigação sanguínea, mais neurônios vão morrer afogados ali naquele processo e mais difícil vai ficar a reabilitação. Beleza? Então isso é muito curioso. Então, de fato, cada área cerebral ela tem uma função. Daqui para trás, olha que outra curiosidade bem interessante. Daqui para trás, os primatas têm um cérebro exatamente igual ao do humano. A grande eficiência, a grande evolução da espécie Homo sapiens está aqui na frente, que é o lobo pré-frontal. Porque aqui a gente tem a elaboração de juízo de valor, de atenção, de formação de juízo. Tem uma memória recente, isso é bem interessante, em relação ao Covid, porque já de muitas épocas, doenças respiratórias já estão sendo associadas a déficit de memória. Porque você, por exemplo, o Covid, ele passeia pela via respiratória, pela estrutura neuronal respiratória, e ele vai subindo, e a região responsável por olfato e paladar está muito próxima na região de memória de curto prazo, a memória operacional, onde deixei meu celular, minha chave e tal. Então, as pessoas que tiveram, isso é uma pesquisa que acabou de sair, de uma universidade bem bacana colocando isso. Então, se você tem Covid e perdeu olfato e paladar, você tende a ter uma necessidade de reabilitar de forma cerebral a questão do déficit de memória de curto prazo, beleza?
Que memória é essa de curto prazo? É essa do dia a dia. Não onde coisas marcantes. de antes. Por quê? Porque como é que que a eu almocei memória hoje? funciona de coisas marcantes? Você tem uma espécie de pasta temporária que você vivencia tudo ao longo do dia. Quando você tem um sono de qualidade e mergulha num sono profundo, o seu cérebro começa a trabalhar para fazer a limpeza. Pô, Maurício tá aqui com o Braulino conversando, teve alguns temas que foi muito mais interessante do ponto de vista emocional para Maurício. Então ele vai gravar aquilo e jogar na memória de longo prazo. O resto que não tiver importância emocional, deleta tudo. É como se fosse um computador. Eu jogo aqui pasta. Eu vou falar de uma forma bem burra pra eu entender. Faz um backup, né? É, um backup. backup. É tipo assim, nossa, que legal. Tô cagando pro sapato que você tá usando. Não me importo, mas eu peguei uma coisa. Ixi, cara, ele falou um negócio legal. Eu jogo aqui, isso daqui vai pra cá. Isso daqui apaga. Exatamente. Isso daqui então é a parte que apaga. Isso daqui seria isso daqui, mais ou menos. Aqui o backup tá aqui. E aqui tá a parte. A memória de longo prazo ela é muito complexa, né? Então ela envolve uma circuitaria cerebral. Então não dá para dizer que ela está em um ponto específico como a memória de curto prazo. Mas basicamente é isso. Você absorve as coisas ao longo do dia e à noite tem um sono de qualidade, por isso que é importante ter um sono de qualidade. Por exemplo, concurseiros, a pessoa que está no pré-vestibular, quer passar num vestibular muito difícil, me procura. Primeira coisa, você tem que dormir, não vai estudar, queimar sua noite de sono, para você estudar. Porque tudo que você estudou ao longo do dia, se você não dormir, não vai gravar, vai jogar tudo fora, você não vai aprender. Então a melhor forma de você passar é dormindo. É a dica aí. Fica a dica aí.